Hoje, 25 de abril, é o Dia Internacional de Combate à Alienação Parental. Uma data que tem o objetivo de conscientizar e combater essa prática tão perversa. Aqui em Joinville acontece o lançamento do livro Um Processo de Destruição, escrito pelo advogado Marcos Schettert. E ele está aqui para falar sobre essa obra que traz luz sobre esse tema que causa danos tão profundos. Boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Catherine. Boa tarde, telespectadores. Então, o lançamento da obra é hoje, e aí eu falei, né, que data estratégica para escolher, mas o doutor me explicava, foi uma coincidência. É verdade. Na verdade, quem escolheu a data foi a minha esposa, por ser o meu aniversário, 25 de abril. Então, muitas coincidências felizes, né? Ainda que o tema seja tão espinhoso. E essa obra, até o doutor já me deu uma também aqui, vou pegar. Ela é resultado do seu trabalho, mais de 40 anos como advogado, então, do direito da família. Mas não só isso, é também uma obra que não é voltada para advogados, é uma obra que fala também sobre pessoas, sobre histórias. Então, eu sou um contador de histórias aí, sabe? Em função da vivência desses 43 anos de advocacia, eu conto várias situações que eu considero isso importante, até para que a gente modifique condutas e procedimentos. Pode dar um exemplo, assim, resumido de um caso que o senhor presenciou, né, de alguma forma também atuou junto em algum caso? Então, várias foram as situações, sabe? Mas alguns nos chamam mais a atenção. Eu lembro que teve uma situação onde a mãe ela não permaneceu com o filho cresceu, tornou-se adolescente e foi criado pela avó. Mas a avó, de maneira continuada, falava muito mal da mãe. E isso fez com que o adolescente, pouco a pouco, fosse criando, levasse consigo um pacote de raiva, né? De animosidade, a ponto de não querer ver a mãe, que lá atrás era a pessoa que ele mais amava. E esse é um caso, porque quando a gente fala em alienação parental, muitas vezes vem o caso do pai e mãe, né? O pai que fala mal da mãe, numa separação, mas envolve também o âmbito familiar como um todo. Então, são transtornos psicológicos que não necessariamente são causados pelos genitores, e sim por parentes, né? Que podem ser avós, tios, enfim, todo aquele círculo familiar. A gente adverte no livro, tome cuidado com o que fale, porque às vezes uma palavra dessa é como se fosse uma faca cortante, né? E a criança que a tudo assiste, ouve, ela com o tempo ela vai formando traumas, né? E às vezes se torna também um adulto que procede da mesma maneira que os seus genitores. E é algo assim tão danoso que às vezes se volta contra a própria pessoa. Ela fala tão mal, vamos pegar um caso de uma mãe que fala tão mal do pai, que o filho, por amor ao pai, acaba ficando do lado do pai, ainda que a mãe faça tudo por essa criança, por esse filho, ele fica contra a mãe, porque ele fica com pena do pai. E digo isso por casos que eu percebo, que eu já conheci, até por casos de celebridades que a gente acompanha na internet, né? Luana Piovani expõe bastante a relação conflituosa que ela tem com o pai, agora o filho quer morar com o pai e ela está contra... A fala dela parece ser até contra o filho em alguns momentos. O livro ele tem a pretensão não de encontrar culpados, mas de sinalizar forte que de alguma forma ou outra, nós todos levamos e temos um pouquinho de culpa, sabe? E tudo se resume à quantidade de raiva que a gente leva. E as pessoas que praticam alienação parental, elas levam uma quantidade enorme de raiva e acabam, elas mesmas, sendo as maiores prejudicadas. Exato. Doutor Marco, que também é jornalista a propósito, né? Nos formamos praticamente juntos e por isso que a escrita dele é uma escrita leve e voltada também para o grande público. Doutor, chegou uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, a produção separou? Boa tarde, tenho passado por esse problema. Meu ex colocou meus filhos contra mim. Eles não me respeitam mais. Fui no conselho tutelar e a moça acreditou nas mentiras que o pai e as crianças falaram para ela. Sequer procurou saber a verdade da história. O pai fala para eu dar a guarda para ele, mas não corre atrás. Não sei o que faço. Keltra, esse é um problema muito sério. Sabe, de tanto a criança ouvir determinadas coisas, ela acaba aceitando aquilo como sendo verdade. E nesse caso específico, é preferível ir para a justiça e pedir para que profissionais possam acompanhar a situação. É um caso bastante delicado
E às vezes as crianças, por vezes, acabam ficando e acumulando raiva mesmo, como ela comentou, contra a própria mãe. Exato, é como eu disse, assim, são casos muito comuns que a gente percebe, ainda que a mãe seja responsável, né, por toda a renda, pela criação, ainda não consegue lidar. E aí o desafio e aí a importância de buscar um profissional, porque o diálogo não é tentar resolver com os filhos, né? O papo é entre adultos. E se não for com o outro lado, que seja na justiça, então. E o livro ali é um convite à reflexão, sabe? A gente, genitor, os pais que se separaram, todo cuidado é pouco. Às vezes, sem nos darmos conta, a gente se torna um alienador, né? É o tipo assim, olha, o genitor, a tua mãe, ela comprou um carro novo, mas não está te dando pensão, não é isso? Olha, o teu pai prefere mais a fulana do que a você. E a criança, aos pouquinhos, vai se colocando em segundo plano e se torna, às vezes, não é isso, contra aquelas pessoas que o amam. Bem, e o que a justiça pode fazer nesses casos? Então, a justiça, ela tem com um olhar na missa e outro no padre, não é? Ou seja, ela leva com muito cuidado. Hoje nós temos profissionais muito competentes nos fóruns. Os juízes também estão bastante a tempo, porque é uma nocividade que realmente está se alastrando na sociedade. E de 10 anos para cá eu tenho acompanhado o judiciário e eles estão muito atentos a esse problema. E a justiça, dependendo da situação, ela pode penalizar. Há uma guia no sentido de inicialmente se advertir. Mas se persistir, porque a alienação parental é uma prática continuada, nociva e continuada, o juiz pode penalizar. Você pode, inclusive, perder o direito de guarda. Ah, perfeito. E é necessário ou possível tentar provas sobre isso, se for possível? Então, agora eu vou falar como advogado e não mais como jornalista, né, como escritor. É possível, sim. E o livro até sinaliza na direção, olha, guarde provas. Né? E hoje está muito fácil você reunir provas, né? Hoje tem celular e assim por diante. Mas não utilize a criança para obter essas provas. Bem colocado. Que esse é um problema muito sério. Também é uma forma de alienação. Nós transformamos as crianças em nossas ferramentas, né? Com o objetivo de atingir a pessoa que lá atrás até nós trocamos abraços, beijos e dissemos no altar, vou te amar por toda a minha vida. Até que a morte nos separe. Inclusive sobre isso, eu acho que até de repente, quem sou eu para modificar, né, um texto sagrado, ou pelo menos que sinalize na vida longa de um casal. Mas às vezes nós deveríamos optar assim, ó, em vez de eu continuar, prometer e jurar continuar com você durante toda a vida, eu te prometo respeitar. O respeito, ele deve permear a vida do casal, mesmo que eles se separem. E quando a gente finca a bandeira no campo do respeito, a gente melhora sobre todos os aspectos. E quando fica cego pela mágoa, pela dor, é importante buscar ajuda, seja de um advogado, de um psicólogo, de um padre, de um pastor. Doutor, tem mais uma mensagem no nosso WhatsApp? Minha mãe conseguiu colocar a minha filha contra mim. Olha só. Hoje faz 10 anos que eu não vejo a minha filha. Já sou avó e não conheço nem a minha neta e isso me dói muito. Minha mãe hoje não existe mais. A minha filha conseguiu também fazer o meu filho ficar contra mim. Faz 10 anos que eu não vejo os dois e isso me dói muito. Sabe que as pessoas Rosane. não se dão conta do mal que elas estão fazendo. E ali é a mãe, não é isso, se colocando contra a própria filha. Então a gente tem que analisar bastante as coisas um caso como esse, aprofundar. né? Um caso como esse, porque a gente pensa em justiça quando envolve criança e adolescente, né? Claro. Pai e a mãe estão ali naquela disputa, mas agora é uma mulher adulta, né? Que tem essa dor profunda, não consegue esse contato, essa aproximação. É possível através da justiça? Existe algum tipo de profissional que poderia auxiliá-la? Não, é possível. Inclusive, hoje nós temos ações, né, medidas cautelares, que num tempo bastante curto conseguem, então, fazer com que a mãe tenha acesso à criança. É claro que... No caso da avó, ao neto também? Também. Também, ó. Também. Os avós têm o direito, não é isso, de ver seus netos assim como os genitores. Até pedir o direito de visita? Até, inclusive, pedir o direito de visita. Isso é uma novidade, eu não sabia. Não, porque Novidade para mim, no caso. A gente entende que a educação da criança
ela não está dentro de uma redoma só de pais e filhos. Mas a nossa família, ela também abarca os avós, os tios e assim por diante. O bate-papo está muito bom, excelente, doutor. É um assunto que realmente a gente não consegue esgotar agora. Mas vamos então, só para finalizar nossa entrevista, a data, hoje é o horário do lançamento e o local também para quem quiser prestigiar e adquirir o livro. Os nossos telespectadores estão convidados, você especialmente, dia 25 de abril. Hoje, por coincidência, é meu aniversário também, às 20 horas, nós teremos lá também uma boa música, o Betinho, um cantor bastante conhecido na cidade, teremos o Capim também, com alguns poemas, porque eu entendo que muitas coisas na vida a gente resolve declamando poesias. Perfeito. E o local? O local é no Armazém da Natureza, na rua Araranguá, 195, bem próximo do Hospital Infantil. E a entrada é de graça para todo mundo. Gratuita. Doutor, obrigada pela sua presença e Obrigado parabéns eu. pelo livro e pelo seu aniversário. Obrigado. Obrigada.